Me disse adeus no espelho com... Olá, boa tarde. Agora 17 horas 6 minutos. Nós estamos iniciando Jara Notícias aqui pela Rádio Jara, Campo Grande para Mato Grosso do Sul, Brasil e para o mundo, através do www.radiojara.com.br. Eu, Gino Rondon, cumprimento a você que vai acompanhar o nosso programa a partir de agora, também com Ederson Engler e o Ederson Engler e o Edson Moraes. Daqui até às 19 horas nós vamos passar para vocês as notícias comentadas, temos entrevistados também e vai ser um papo bem gostoso até às 19 horas, tá bom? Conto com a sua audiência e agradeço antecipadamente. Vamos lá, com um pouco de música para a gente entrar já no bate-papo aqui com os apresentadores e com os convidados. Gerência. Olá, boa tarde! Que bom estar de volta. Depois de um longo e tenebroso inverno viajando, estamos aqui ao lado do Edson Moraes, do Ederson Engler. Nosso diretor, Edson, um excelente jornalista. Boa tarde, Ederson. Tudo bem? Boa tarde, hoje eu estou Tá lá, beleza. Então, boa tarde, Edson Moraes. Boa tarde, Gino Rondon, boa tarde, Edna. As pessoas que nos acompanham, boa tarde, João Carlos e a sua equipe. Gino, você é um cara outonal, né? Porque você, assim, o outono é uma estação cheia de idas e vindas, né? Uma hora tá frio, outra hora tá calorzinho, outra hora tá temperado o clima. E você, essa sua ausência foi para melhorar ainda mais, né? Essa expectativa das entrevistas que nós vamos fazer. Hoje uma entrevista de um ilimitado alcance social, né? Que vai tratar de um dos temas mais atuais, né, que nós temos. Que bom, prazer tremendo. Cumprimente aí os nossos convidados, por gentileza, apresente. João Carlos, apresente-se, por favor. Você que já conheceu um longo e tenebroso não, há um longo e abençoado inverno. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, da Rádio Jara. E vai ser uma honra aqui a gente trocar ideias e falar um pouco sobre essa problemática aí que atinge muitas famílias, né? Ele é o João Carlos Sobreira, é psicólogo, ex-dependente químico. Posso dizer a palavra ex? Porque até pouco tempo, aliás, até hoje, muita gente, inclusive muito especialista, afirma que não se pode usar essa palavra ex. Mas eu não estou usando ex no sentido que já foi, que a pessoa carrega com ela essa doença. Mas eu digo ex pela capacidade hoje que o João Carlos vai mostrar que o ser humano tem de tratar essa doença, de conseguir se livrar da dependência que ela cria. Mas isso não é comigo, isso é com quem entende do riscado. Consegue, né, João? Consegue. Eu costumo dizer que eu sou, até o meu amigo Jonas que fala muito que eu sou um independente químico, né? Não sou um dependente, eu sou independente químico há 13 anos, 3 meses e 2 dias. Eu estou limpo de todas as substâncias, né? É uma coisa que, puxando para o lado da droga, não acaba nunca, né, Edson e João Carlos? Isso aí nunca vai acabar. Isso aí depende do ser humano ter esse controle e essa superação que você e algumas pessoas conseguem, né? Sim, é isso mesmo. A dependência química, todo mundo começa pela experienciação, né? Nunca acha que vai se tornar um dependente, acha que não vai dar nada, mas quando a doença se aflora e entra no uso problemático, só a família que tem um dependente químico sabe o sofrimento, o desgaste, né, que causa. E, João, você poderia nos... Porque, veja bem, existia até pouco tempo um certo comedimento, uma timidez, um receio muito grande dos próprios dependentes e até das pessoas que tratavam deles de falar abertamente desse problema, de revelar publicamente esse problema. E a partir do momento em que começaram a ser aplicadas essas técnicas científicas, né, de combate e de prevenção, é que se começou a descerrar um pouco esse véu. E então você poderia nos fazer um resumo da sua vida, o que era a sua vida antes? Sim, eu comecei a usar, eu tinha 15 para 16 anos, maconha, álcool, cigarro, e aí com 17 anos eu conheci a pasta base, que é o crack, sumatogrossense, vamos dizer assim. Geralmente as cidades fronteiristas têm a pasta base como droga de efeito, uma droga potente, auto-viciante mesmo, que sequestra a autonomia do indivíduo
e em pouco tempo eu já estava em condição deplorável, usando todos os dias. E aí cheguei a pesar 58 quilos, fiquei super magro. E minha família começou a buscar tratamento e ajuda para mim, eu tinha 17 anos. Aí foram uma luta dos 17 até os 23 anos, foi quando eu aceitei ir para uma comunidade terapêutica. Aí esse modelo de tratamento em comunidade terapêutica eu fiquei por um bom tempo, me restabeleceu, né? Não só a desintoxicação, mas me reabilitou, né? A ter a responsabilidade, os princípios, valores, espiritualidade. E aí fiquei envolvido e estou limpo até hoje, depois fiz a faculdade de psicologia. Mas o que acontece, que você estava dizendo, geralmente o uso em si gera suas consequências, geralmente criminais. Então a sociedade vê o dependente químico como uma pessoa com uma deficiência moral, de caráter, uma pessoa que não gosta de trabalhar, que não gosta dos limites da moralidade, da sociedade. Então é muito colocado no mesmo pacote, não como um doente, mas como uma pessoa com uma deficiência moral. Um transgressor. Um transgressor. E aí existe esse preconceito acerca da pessoa doente. Hoje o tema é para falar sobre a prevenção, né? E aí muitas vezes é pouco feito na prevenção e mais feito na repressão. É mais feito assim, agir energicamente por conta do estigma e por conta das consequências desse uso. Geralmente o dependente químico, o adicto, na ativa, ele causa um problema muito sério, tanto para a questão da sociedade, da questão da segurança pública, né, que aumenta-se muito por conta não é mais um problema só de saúde, né? Não, é um problema muito maior. Social, tudo. Isso, muito maior. Então as comunidades terapêuticas que hoje tem em vários lugares, é uma modalidade que vem crescendo a cada vez mais. E as pessoas vão para esse local um longo período de tempo, não só para parar de usar, mas para aprender uma nova maneira de se viver, né? Não garante a cura, mas o estacionamento da compulsão e a apresentação de uma vida em abstinência, em sobriedade. São 17 horas e 24 minutos, Rádio Jara Web, Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e João Carlos, psicólogo clínico. O Edson perguntou, João, para você contar um pouco da sua história. Normalmente a pessoa é convidada para um barato, né? Vamos curtir um barato e dar uma puxada aqui. É dado, pelo menos é a estratégia que normalmente eles usam, as primeiras vezes eles dão para criar a dependência. Geralmente a pessoa tem um problema quando ela aceita esse chamado para experimentar a maconha ou qualquer tipo de droga. Lá na nossa terra Corumbá é muita cocaína, mas tem maconha também. É por um problema que a pessoa entra, no seu caso, por exemplo, eu, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de dependência. Tomei muita cerveja, fumei muito cigarro, mas droga, não. Então, até para esclarecer para os jovens, porque ela não pega só jovem. Eu tenho um caso para contar depois que você responder. Qual que é essa necessidade, João? É curiosidade? É problema que a pessoa está passando, que ela entra e depois que ela está dependente, aí vem a dificuldade para sair, né? O jovem, ele aprende pelo exemplo. Muitas vezes não pelo que o pai fala, mas pelo que o pai faz. Então eu sou neto e filho de alcoólatra, né? Eu vim de uma família onde é normal a ritualística do álcool. Então a primeira droga de efeito que eu usei foi o álcool. Então eu me tornei dependente direto já primeiro do álcool, antes das drogas. Então a droga que mais vicia no mundo, as drogas lícitas, não as ilícitas. Então as drogas lícitas. Por quê? Culturalmente aceita, não é recriminado pela sociedade e existe uma cultura em torno do uso recreativo das drogas lícitas. Existe até o estímulo, né? Até os estímulos, é promovido, existe uma promoção. Então o ambiente que eu cresço é sempre aquela crença, muitas vezes da sociedade, que você precisa beber para você provar, para você dizer que você é homem, para você chegar numa menina, para você se sentir mais desinibido, para você se sentir parte de um grupo. Eu tenho tanta idade, eu preciso fazer parte desse grupo, esse grupo tem as suas regras, e para me sentir parte desse grupo eu preciso usar determinada substância. Então ninguém consome cigarro, maconha, sem antes ter feito o uso da bebida alcoólica. O álcool é a primeira droga que afrouxa os mecanismos de defesa,
afrouxa para um jovem onde a impulsividade é a flor da pele, vira uma máquina, então assim, de destruição, né? Porque a impulsividade já da adolescência, dos hormônios, junto com essa permissividade do álcool. Então, o meio que você cresce, tá, influencia. Hoje, basicamente, cada geração, mais da metade dos jovens, vamos dizer, dos seus 14 aos 23 anos, vão experienciar algum tipo de substância. Quer dizer que eles vão se tornar dependentes? Não, talvez não se torne. E aí, entre outros fatores que vão se tornar. O uso recreativo social esporádico, muitas pessoas fazem. Agora, o dependente é aquele que já passou por 3 fases. Ele passou pela fase do uso esporádico, ele já passou pelo uso abusivo, ele já teve problemas, mas mesmo assim ele foi recorrente. Problemas com a justiça, problemas com a saúde, já foi internado, família. Talvez por abuso de álcool. A primeira vez que eu experienciei álcool, eu nunca usei álcool de forma social. Com 14 anos eu bebi e eu já fui parar na Santa Casa com coma alcoólico. Então essa compulsividade já estava dentro de mim. Por quê? Por conta de uma predisposição genética. Meus pais, meu avô, já bebiam muito. Meu pai teve problema com álcool. Então a experienciação ela vai acontecer aí. Então é importante que a gente incentive, aumente a questão da trabalhar mais a informação da prevenção antes que esse jovem experiencie e sinta realmente na pele as consequências. Não precisa ter a necessidade de sentir na pele as consequências, porque depois que instala a doença, aí não é um caminho sem volta. Ou ele entra em abstinência, ou ele vai passar a vida inteira tendo problemas com a substância. Ele pode ficar bem, mas o dia que ele voltar a usar, ele vai dar problema, ele vai gerar problema, ele é uma bomba relógio ambulante. Depois que o cérebro ele é estimulado a esse nível, o descontrole ele vai acontecer toda vez que ele voltar a usar. Não tem mais um uso recreativo quando você já perde o controle, né? Aí você fica sempre refém. Você tem que evitar. Refém. Aí, é como Alcoólicos Anônimos. Evitar o primeiro gole. Primeiro gole. Mesma coisa na maconha, no crack, evitar... Eu sou membro de Narcóticos Anônimos, que é uma irmandade que saiu de Alcoólicos Anônimos. Então, o que me faz bem hoje? Estar limpo há 13 anos, 3 meses e 2 dias, e que eu faço questão de contar, porque cada dia para mim ainda é um troféu, porque só eu sei o que eu passei, porque eu não conseguia ficar uma semana sem usar. Eu sentia uma ansiedade, uma angústia, uma vontade de usar. Físico mesmo, né? Físico. A questão física, né? Não é só psicológica. E à medida que a vida foi se apresentando em abstinência, e as coisas que eu fui reconquistando sobre, os valores, os princípios, a confiança, as coisas que eu perdi na ativa das drogas foram se restabelecidas, e aí eu pesava numa balança as vantagens que eu estou obtendo sóbrio e as desvantagens que eu tenho se eu trocar tudo isso por um gole, né? E aí zerar meu tempo limpo. Por isso que o tempo limpo para mim é fundamental. Veja bem, João Carlos, esse programa está sendo acompanhado por muita gente, inclusive eu tenho amigos que acompanham, e amigos meus são contemporâneos. Eu vou te falar de uma experiência pessoal, né? Eu sou radialista, comecei minha carreira quase junto com o Gino. O Gino é um pouquinho primeiro que eu, né? Mas começamos juntos em Corumbá. A minha juventude toda foi pautada em cima da questão cultural. Meus pais sempre impregnaram a nossa vida de cultura. Esporte, teatro, cinema, futebol e principalmente música. Então eu me orgulho de dizer que eu tenho um conhecimento de música. Claro que eu não sou quem mais conhece, mas é difícil alguém conhecer assim, mais do que eu de música. Gosto muito, muito. E, claro, até hoje eu sou um roqueiro, né? Eu gosto de música popular brasileira, mas eu sou roqueiro. E na minha juventude eu tive ídolos, que eu tenho até hoje, né? Então, por exemplo, Janis Joplin, Jimi Hendrix, eu vou te citar esses 3. Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Bonham, que era do Led Zeppelin. Meus ídolos absolutos. Não, e mais um, Mama Cass, de Mamas and Papas. Ídolos absolutos. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, homens e uma mulher. Eu fazia canção de ninar para eles, eu cantava Dorme Nenê, mas cantava também, eu colocava Pink Floyd, sabe, no vinil, colocava música, colocava Mama Cass, Jimi Hendrix. Meus ídolos inatacáveis. O tempo foi passando e eu passando essas músicas com meus filhos. Até que um dia o meu filho mais velho, pum, caiu na rede, na armadilha
da dependência química. Tornou-se músico, um bom músico, mas você conhece bem a história, caiu na dependência química. Quando ele caiu e eu soube daquilo e vi que a coisa era grave, quando eu constatei, primeiro eu vi, tentei ali, fui tentando empurrar com a barriga, mas depois de uns 6 meses, 8 meses, eu vi que a coisa era muito grave. Aí, era isso que eu queria chegar aqui. Aí eu vi a questão dos meus ídolos. Eu passei a pensar da seguinte forma: pô, eu amo Jimi Hendrix, mas ele me traiu. Eu amo a Mama Cass, mas ela me traiu. Por quê? Porque eles poderiam estar vivos até hoje, produzindo as músicas deles que eu gosto. Eles interromperam essa trajetória por causa do uso abusivo de droga. Na época era o ácido lisérgico, né, que LSD, né? Hoje, eu te faço a pergunta: esta sedução pelos referenciais de cultura, de costumes, no meu caso a música, no caso do meu filho, essa sedução, ela pode ser confrontada pela formação familiar, ou a formação familiar ou religiosa, às vezes não resolve nada. Não, os princípios espirituais, eles ajudam a confrontar, né, algumas coisas relacionadas à referência, né? Muitas vezes a gente, como ser humano, a gente busca as referências. Mas o adolescente, ele tem uma fase, quando você estuda na psicologia, sabe que é uma fase de experienciação, não só das referências, mas da sua própria crise de identidade pessoal, porque ele está em busca dessa identidade, ele não sabe quem ele é de fato, e essa construção da própria personalidade, e não se resume muito mais só ao seio familiar, né? Então, didaticamente, então, só para interromper, didaticamente, para quem está ouvindo, o fato de um jovem, de um adolescente hoje ter como referência do Jimi Hendrix, ou a Janis Joplin, pelas músicas, pela arte que eles faziam, embora fossem dependentes químicos, esse jovem que tem boa formação familiar, nem sempre ele automaticamente vai entrar no mundo do Jimi Hendrix e da Janis Joplin, né? Nem sempre. Caso, Neto. Não é uma regra. Seu caso. Não, é uma regra. Isso que eu tô dizendo. O ser humano, ele é muito é complexo a questão, porque a maioria dos jovens que usam buscam a referência fora do ambiente familiar. Porque você não ensinou seu filho a usar droga, você não deu um cachimbo para ele, você não ensinou, ele aprendeu isso fora do ambiente que ele conviveu. E muitos, hoje também, porque a geração vai acontecendo, tem também vários que saíram, que estão limpos até hoje. O vocalista do Aerosmith passou por uma clínica de reabilitação, está limpo. E também é uma referência de que uma pessoa que deu a volta por cima e que hoje vive uma vida limpa e continua tocando as suas músicas. O Joe Cocker, né, que morreu há pouco tempo, né, ele era também tem a questão da superação. Mas o importante é saber assim, que a dependência química está aí, a droga mais de efeito, que mais gera compulsão no Brasil. O que acontece? O Brasil, vamos falar de política pública, rapidão, copia muito do exterior e esquece da realidade daqui e olha para lá. Importa, né? Importa. E a UNIAD, que é a unidade de pesquisa da Unifesp em São Paulo, surgiu em 94, onde o líder é o Arnaldo Laranjeira, como psiquiatra. E agora o Brasil tem muito conteúdo próprio para entender a realidade do Brasil hoje, em meio da população, e o que as drogas de efeitos aqui, e que a redução de danos não funcionou aqui como política pública nacional, porque não deu certo. Porque as drogas que mais viciam aqui, que é o crack, a pasta base e a cocaína, não funciona com redução de danos. Agora, heroína, drogas anestésicas, que são a realidade da Europa, funciona. Com metadona, com redução de danos. Beleza, vou te dar uma droga nesse lugar, você vai tomar ela, mas para você não precisar usar essa que te gera essa compulsão. E isso veio para o Brasil e foi ficando cada vez mais e só aumentou. Ficou muito banalizado, não se promoveu a abstinência como política pública, não se promoveu o tratamento como regra principal, que é a abstinência, como regra principal. Agora que de 2019 para cá, que mudou a política nacional, onde a redução de danos começou a ser a redução de demanda e oferta e abstinência como política pública principal. Porque aí começou a dar mais braço para comunidades terapêuticas, começou a dar mais uma voz para os AA, para os Narcóticos Anônimos, porque eles eram criticados.
não criticado. Ah, mas esse ele trabalha abstinência total. Não, mas não dá. Não, contestado, né? A abstinência total não é uma realidade para o Brasil. Não é uma realidade para o Brasil. A abstinência total. Hoje eu tenho uma comunidade que eu convivo de narcóticos anônimos, onde a gente vive, a gente convive e a gente não usa nada. E somos felizes. A questão que eu ia falar, por exemplo, o objetivo principal é alertar todo mundo, porque é só o jovem, não. Eu ia citar um exemplo lá em Rondonópolis, tinha um amigo, conhecido na realidade, ele era gerente de uma das principais lojas do agronegócio de lá. Tinha lá seus 40 anos, bem casado, filho, casa própria, carro, salário bom. De repente eu nunca mais ouvi falar dele nessa empresa do agronegócio. Há uns 3, 4 anos atrás eu estava hospedado num hotel e bem em frente tinha um cachorro quente lá, um carrinho de hot dog. Eu desci, fui lá, atravessei, falei, não queria jantar, só fazer o lanche. Aí eu procuro sentar mais escondido assim, que eu fico mais livre, mais à vontade, né? E eu já não morava em Rondonópolis, de repente senta um senhor do meu lado, todo barbudo, sujo, cabeludo. Ele falou, você é o Gino Rondon, né? Eu falei, sou. Ele falou, você não lembra de mim, né? Aí eu olhei bem para ele, falei, não, eu tenho é uma fisionomia conhecida. Aí ele falou, eu sou fulano de tal, eu era gerente da loja tal. Eu perdi tudo, Gino, eu estou aqui, eu quero comer, você podia pagar um lanche para mim. Eu estou morando ali, tem o Cracolândia lá de Rondonópolis, onde ele estava morando lá. Ele falou, eu comecei com maconha, fui para coca, tô no crack e tô na rua agora. Eu perdi minha mulher, meus filhos não querem saber de mim, perdi minha casa, tô aqui, ó, desse jeito. Eu saio ali da Cracolândia, ficava umas 3 quadras desse hotel e da lanchonete, onde ele foi lá, me reconheceu e veio pedir um lanche. Aí eu pedi para ele o lanche, um refrigerante e tal, né? Ele falou, eu não sei como fazer para sair dessa. Aí eu conversei com ele, encaminhei, tem algumas clínicas, tem uma amiga nossa que ela cuida de pessoas, ela encaminha para São José do Rio Preto, lá tem uma clínica. Dr. Tufik? Isso. Eu fui lá. E ela representa lá em Rondonópolis. Então, muita gente que ela manda para lá, muita gente que vai de Rondonópolis através dela. Né? Aí eu falei, procura a doutora Neuzinha e tal, conversa com ela. Poxa vida, você era um profissional excelente e vê assim, até emociona a gente, dá dó. Quer dizer, não é só a criança, é de mamana caducando. Sim. A pessoa com idade, ela pode cair se ela tiver alguma situação que eu tudo parte da condição emocional da pessoa. Geralmente o uso de substância está associado a quê? Uma condição emocional. Então, se a pessoa não está bem, até a pessoa que bebe socialmente, eu sou daquele que quem bebe socialmente. A pessoa sempre fala que bebe socialmente, mas precisa do álcool para se sentir melhor todos os finais de semana e não consegue ficar sem o álcool para se socializar. É igual cigarro, só um intervalo rapidinho. Exatamente. Depois do intervalo a gente vai falar sobre... A gente diz, eu paro a hora que eu quiser, mas não para. Todo fim de semana ele enche a cara, fuma igual condenado e, como você falou, é o social que mente. Socialmente. Vamos ao intervalo? Posso deixar a pergunta no ar para ele responder? Edson Moraes, Gino, Ederson Engel e João Carlos, psicólogo. Posso deixar a pergunta no ar? João Carlos, é o seguinte, alguém me falou, quando eu comecei a procurar as clínicas, alguém me disse o seguinte, me ensinou o seguinte, olha, os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Estados Unidos, essa potência, e Vietnã, aquela titica de nada. Passaram 11 anos tentando liquidar o Vietnã e não conseguiram. Por quê? Os vietnamitas levaram a guerra para a selva, lá na selva eles dominavam, fizeram guerra de guerrilha. Contra a droga, dizem que é a mesma coisa. Você tem que buscar a arma ideal para enfrentar a dependência. Então eu quero saber como é que a sua clínica conseguiu alcançar esse índice de resolutividade. Tamo junto. Logo depois dos comerciais. Vamos lá, Ederson. 17h43. Jara Notícias, radiojara.com.br. Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e o nosso convidado, o psicólogo clínico João Carlos, falando de dependência química, falando de alerta a todos, não é só jovens, é de mamando a caducando, todo mundo tem que estar alerta, para a gente perceber até dentro de casa quando tem um filho, uma filha que está caindo, que já está na rede
e a gente tem que saber como tratar. E o Edson deixou uma pergunta no ar, e eu só quero complementar. Muitas vezes os pais tentam tapar o sol com a peneira, ou por vergonha, finge que nem sabe que o filho está usando droga. Exatamente. Acha na roupa, tudo, mas o pai e a mãe querem enganar a si próprios. Gostaria que você respondesse a pergunta do Edson. Você quer reproduzir novamente a pergunta, Edson? Claro, eu quero saber qual que é, se os Vietcongues levaram a luta contra os Estados Unidos para a selva, fazer guerra de guerrilha, e com isso eles conseguiram sobreviver, como é que que arma que o dependente tem hoje para conseguir, porque não é qualquer arma que você vai combater a dependência, né? Esse impulso. Qual que é a arma que o teu processo, a tua instituição usa para recuperar, pra alcançar esses resultados? Então, eu fui para a Contaps em 2008 fazer um tratamento, um processo de reabilitação. Fiquei por lá por 11 anos. A Contaps é uma comunidade terapêutica. O que eu acredito hoje? No meu TCC da faculdade, eu fiz proposta de reinserção biopsicossocial de dependentes químicos através de um trabalho de rede integrada. A dependência química, ela precisa de todas as frentes. Não é só uma frente. Não é só um modelo. Não é só uma forma que funciona. Todas as formas funcionam. Consultório de rua, ambulatório, desintoxicação. Uma política não pode encobrir a outra política. Muitas vezes você coloca aqui, vamos usar a comunidade terapêutica como ferramenta. Aí pega a psiquiatria, vamos fechar todos os hospitais psiquiátricos. Não, luta antimanicomial. Vamos colocar os CAPs, então dele recurso nos CAPs. Vamos fechar os hospitais. Não tem que fechar nada. Tem que aumentar leito hospitalar para psiquiatria especializada em dependência química. Tem que ter um consultório de rua especializado, que tem, mas é pouco reforçado, mas tem aqui em Campo Grande, um consultório de rua. Uma moradia, várias moradias assistidas, que é o modelo da República, da Revitalize, que é a moradia assistida, que é o tempo de semi-independência, que ele sai da desintoxicação e mora, e o mercado de trabalho assistido e a reintegração do sujeito à sociedade. A gente está falando de pessoas que perderam autonomia, credibilidade, confiança, os laços familiares e ainda se envolveram com a questão criminal. Então, foi todo destruído. Ele tem que ser restabelecido. Desintoxicação, reabilitação, reinserção social. As fases. O que eu queria que acontecesse aqui é o que aconteceu em 2011 no estado de São Paulo com o projeto Recomeçar, que o Ronaldo Laranjeira foi à frente para tentar ajudar a Cracolândia. Só que, mas não funcionou? Não funcionou. Funcionou e funciona bem. Com o Cratode, com toda a arma, o aparato científico que ele produz na Uniad, mas só que o problema já estava enraizado e grave em São Paulo. Em 2011, o crack chegou em São Paulo em 90. Em 2011, foi começar uma política pública de enfrentamento às drogas genuína que pudesse ter efeito. Aí, culpa achando que isso aqui não funciona, isso aqui... Não tem essa que funciona ou não funciona. Nós estamos falando de indivíduo, de ser humano. Então, a redução de danos, ela funciona? Eu não sou contra. Eu acho que ela funciona sim, graças ao CAPS, que vem salvando muitas vidas. Estou dizendo que não funciona. Mas não é isolada só ela. Todas as políticas de frente... Até as igrejas ajudam. Nossa, as igrejas fazem um papel onde o Estado se ausentou durante 30 anos e onde as comunidades terapêuticas tiveram que fazer alguma coisa. Através das igrejas. Através das igrejas. Tiveram que montar as comunidades terapêuticas. Onde as comunidades terapêuticas vieram e montaram. Tem a Fazenda Esperança, tem as comunidades católicas, tem as comunidades evangélicas. Tem comunidade evangélica. Só em Campo Grande tem mais de 50. Só que só a comunidade evangélica não é o suficiente. E agora está tendo um recurso para as comunidades terapêuticas. Ótimo, está tendo um recurso municipal. Mas o que eu acredito? Uma rede de frente integrada. Esse indivíduo ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ser assistido desde o momento que ele vai para a desintoxicação. Fizeram os CAPs, acabaram com os leitos da psiquiatria. Não, tem que aumentar os leitos de psiquiatria. Agora o nosso lar está voltando a atender dependente químico, mas não pelo SUS, somente particular. Por quê? Porque é rentável particular, dá dinheiro, né? Mas e a população que não tem condição? Nosso lar hoje é só particular, dependência química. Não atende. SUS. SUS é o quê? Hoje tem. Voltou à nossa casa, tem alguns leitos. Mas é 10 vagas, 15 vagas, 20 vagas. Nós estamos falando de uma coisa até do Estado. Do Estado que não tem para onde enviar esses pacientes. Aí manda para São Paulo. E São Paulo não é besta. Monta uma clínica involuntária um lado da outra. Virou uma máquina de ganhar dinheiro.
São Paulo tem captador que ganha por paciente, cada vez que vai mandar um paciente, o cara ganha R$500 mil por cada paciente que é enviado. Mas isso aí é uma coisa à parte. O que eu acredito como recuperação é fazer uma política eficaz com tudo isso que eu disse, com justiça terapêutica. Montar comunidades terapêuticas municipais com recursos do município que tem, porque o que gasta com a questão pública, uma comunidade terapêutica ia causar um índice de recuperação muito maior. Mas não, deixa que a questão privada assume, as ONGs tomam conta, as ONGs chegam, fazem lá, lógico, recebe o recurso para isso. Não estou dizendo que as ONGs não fazem um bom trabalho, fazem um excelente trabalho. Não estou dizendo que é. Só que assim, hoje está lá, 300 mil está sendo injetado nas comunidades terapêuticas, beleza. Mas e aí, esse cara não vai sair de lá. Ele vai ficar lá dentro da comunidade. Ele não vai sair, não vai ter uma vida. Então ele fica capenga. Aí esse cara sai. Mas assim, funciona, tem acontecido. As coisas têm acontecido. Mas a Revitalize, ela nasceu de uma proposta de 11 anos que eu fiquei na Contaps, porque eu percebia que o índice de reincidência é muito alto, os pacientes ficavam rodando, correndo que nem um cachorro atrás do rabo, sai de uma clínica, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Tem cara que passa 10 anos e a família internando o cara. O cara perdeu as habilidades sociais, o cara já entendeu que é um doente e um incapaz, porque ele só convive dentro de clínica. Imagina você conviver só dentro de clínica, só com a pessoa doente o tempo todo. A sua identidade foi desintegrada. Você perde as habilidades sociais. Aí eu falei, precisamos de uma moradia assistida, uma república, para o cara ter um convívio dentro da sociedade, para que ele trabalhe, para que ele tenha proximidade da família. Isola o cara da família, tira o cara de perto da família, não deixa o cara ver. É importante, mas tudo dentro de uma lógica terapêutica. A maioria das comunidades terapêuticas não tem profissional da saúde mental. Pega um cara que parou de usar para cuidar do outro, sem habilidade nenhuma, sem curso. Só que tem feito, as coisas têm acontecido. Então, tem acontecido, mas poderia estar muito melhor, porque é muito dinheiro mal empregado. Os CAPs bota profissionais que têm um concurso público, psicólogos e tal, mas que nunca não sabem lidar com dependência química. Tem, mas é 1, 2, 3, talvez na mão, contado à mão, mas para 5 CAPs. Aí chega lá, o cara está lá mais pelo dinheiro do funcionalismo público, ele não está para fazer um trabalho de amor, para cuidar, porque o dependente químico dá trabalho, é uma pessoa trabalhosa. Você tem que ter muita paciência, muito amor, muito cuidado, senão você se perde, né? Não, Carlos, os CAPs eles surgiram como uma resposta àquele equívoco da política manicomial, né? Isso. Então os CAPs eles vieram para acabar com essa questão, né? Eu fiz algumas reportagens, né, dos manicômios aqui que eram verdadeiros, pior que os campos de concentração lá da época, né? Isso. Bom, mas veja bem. Para que haja o CAPS não é não se resume a uma unidade, a um imóvel físico que vai acolher, né, o dependente para dar aquele assistência. Não é isso, não se resume a isso. O CAPS é uma ideia, é um conceito. E um conceito implica o quê? Implica uma estrutura. Uma estrutura bem, como você disse, ambiciosa. É uma estrutura ambiciosa. É uma das melhores ideias que eu acho que existem, né? Não é nem de acolhimento, é de reintegração mesmo. Só que em Campo Grande nós tivemos há pouco tempo, 2, 3 anos, você viu isso, um movimento dos setores econômicos da cidade para tirar o povo de rua da rua. E esse povo de rua, para eles colocam tudo numa vala comum, numa vala só. Ali tem morador de rua que é um ser totalmente diferente, é uma realidade específica. Ele não é o dependente químico em si. Mas ali tem um morador de rua, que é morador de rua por opção, tem ali. Ali tem um dependente químico, né? Ali tem um deserdado por qualquer outro motivo. Entendeu? O doente mental. Tudo. Como é que vocês encararam esse... Olha, assim, o CAPS ela veio através da lei antimanicomial. Se você estudar a história dos manicômios, você vai ver que sempre teve uma necessidade de uma higienização social. Tipo assim, aquele que não funciona está fora. Isso ao longo da história sempre tem acontecido. É uma tendência a acontecer isso. De classe, né? E à medida que a política vai sendo incentivada, hoje Campo Grande logo vai ter uma metrópole e já tem a sua própria Cracolândia, e se não se fizer algo, já vai... É o gueto, né? Vai ter a questão da aglomeração e daqui a pouco vai acontecer o que acontece em São Paulo e as grandes cidades. Aquela aglomeração, aquela quantidade de gente que fica uma coisa pandêmica que você não sabe o que fazer, né? Mas não pode deixar de trabalhar, né? Tem que continuar. Então, assim, os CAPs é uma política efetiva, sim. Mas o que aconteceu? Se você olhar,
antes, esse dependente químico não tinha muita relação medicamentosa. A partir de 2005 começou a ter o quê? O uso da medicação, mais acessível. Mas esses caras não ficam em abstinência. Eles usam medicação com a droga. Eles bebem, eles tomam medicação com a droga. Eles têm um acesso mais fácil ao psiquiatra. Mas a medicação psiquiátrica com substância, ela é pior do que o consumo isolado da substância. O que aconteceu? De 2005 para cá, pacientes com comorbidades graves, causado por associação da medicação com álcool e outras drogas. 2005 para cá, se você acolhe um paciente lesado por conta do uso de medicação com álcool. Porque o CAPS não oferece a disciplina, não oferece a disciplina. Não oferece a disciplina. Dá uma medicação e vai para casa. Mas dá o acesso fácil ao psiquiatra. Os prefeitos, justamente por falta dessa visão, Isso. criaram como se fosse uma unidade de saúde, como um PA, lá um posto de atendimento. Vamos tirar, como acabaram os manicômios, vamos colocar esse pessoal no CAPS. É exatamente o que é específico para atender esse povo. Mas o principal, algumas prefeituras, eu trabalhei muito tempo como agente público, como secretário e tudo, e acompanhei. Tem uma estrutura excelente, mas os profissionais não. Os profissionais não têm preparo nenhum para atender esse. E tem outra coisa, Gino, que não é só um dependente. E não é culpa familiar. dele. Não é culpa dele. Ele fez um concurso, está ali. Põe lá, pronto, acabou. E o familiar do dependente. O dependente vai ao CAPS, o CAPS não oferece para o familiar, por exemplo, um tratamento. Ele também ele precisa de um tratamento. A Revitalize hoje é assim, é uma moradia assistida, é uma república terapêutica, ela funciona, é uma primeira república de Campo Grande, privada, a gente está tentando parceria, está tentando uma ONG para a gente também ter recursos, porque a demanda social é muito grande, a gente tem hoje pacientes sociais lá. Só que também é uma clínica integrada de psicologia no mesmo local, foi a nossa ideia. Então tem o campo de estágio da psicologia lá. A família também faz acompanhamento lá. Então o cara paga a mensalidade, a família também tem acesso ao tratamento pelos estagiários do 10º semestre da Unigran, porque a família também tem que ser assistida e acompanhada. E a tendência da República é o futuro do tratamento. Se você olhar só nos Estados Unidos, não se usa mais internação de isolamento social. Ah, mas legal. Aí talvez quem está se escutando vai falar, então esse é os CAPS. Beleza, esse é os CAPS. Mas a República, a moradia, ela seria mais específica, mais segura. E assim, não seria tão... os CAPs, eles são mais assim, desassistidos. O cara vai lá, passa pela consulta e vai para casa. A República tem uma dinâmica diferente. Ele mora lá. Mora, mas ele pode trabalhar. Mas ele pode ir para casa no final de semana. Ele pode ficar com a família. Sempre assistido. Exame toxicológico. Acompanhamento psicológico até diário. Porque tem lá sempre um psicólogo o tempo todo lá. E esse paciente, ele até voltar a trabalhar. Autonomia assistida, na verdade. É tripé, né? O Jonas, que é o dono junto comigo, ele criou assim, abstinência, autonomia e independência. Então, sempre o objetivo é a independência do indivíduo. Ele conseguir, porque ele perdeu as habilidades por conta da relação de uso. Você pode fornecer o telefone. Tem a Previdência Social, você já deve ter ouvido falar. É da Igreja Católica, eles têm uma área entre Rondonópolis e Pedra Preta. Lá tem uma estrutura fantástica lá, tanto física quanto de profissionais mantidos pelo presidente do Cicobi de lá, que ele é o dono da área, ele doou para essa igreja e a igreja construiu lá. Sim. Então lá tem um profissional que atende os que vão para buscar essa independência. Sim. Previdência Social, eu falei Divina Providência, Previdência Social e INSS. Eu tô INSS. Eu lembro, eu sou da época que quando começou o boom das comunidades terapêuticas em Campo Grande, quando tinha reunião, os CAPs, era aquela guerra dos CAPs com as comunidades terapêuticas. Principalmente também quando veio uma vez, em 2015, um recurso que era para ser destinado às comunidades. Putz, aí virou uma guerra. Né? Mas assim, é tudo válido. É tudo válido. Acontece que esses locais que são feitos assim, muito grandes, estruturas gigantes, nossa, maravilhosa, vai aglomerando pessoas. Quando você vê, tem 200 pessoas lá. Aí daqui a pouco vira a visão da manicomial. Tá lá, você vê, todo respeito, tem comunidade terapêutica, tem 100 cara dentro. Esse 100 cara tá morando isolado da sociedade. Ele vive lá, ele funciona bem lá. E pra família é confortável o cara tá lá. Mas lá, longe da sociedade. E aí esse cara, a gente usa o termo piolho de clínica. Ele sai de um local, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Ele não sabe mais ter autonomia, ele não decide a vida dele. Ele precisa da figura de um coordenador que tem que estar dizendo para ele o que ele deve ou não fazer. Ele sai de uma dependência e passa a outra dependência emocional. A dependência emocional. Migra.
São 17 horas e 59 minutos, radiojara.web.com e o programa Jara Notícias. Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e o nosso entrevistado especial de hoje, João Carlos, psicólogo clínico, falando da dependência química. Edson, tem mais alguma pergunta? Sim, eu quero primeiro... Vamos continuar, né, com o papo. Primeiro quero só dizer ao João Carlos que ele tem liberdade de dar o endereço, o telefone da sua instituição. Sim, a Revitalize, só se colocar no Google lá, Revitalize Agora. Revitalize Agora, que já vai aparecer a nossa página do Instagram e lá tem informações. A gente tem no Google também endereço, telefone. A gente está lá aberto também para famílias que querem orientação, sentar, conversar, discutir. Eu fico o dia inteiro lá à disposição, sempre atender demandas onde a família vai só para pedir uma orientação, falar um pouco. João Carlos, essa outra questão que a gente falou agora, pela primeira vez. A questão da religião, a questão da fé, a questão da crença. Como é que ela se encaixa nesse processo? Porque tem igreja, por exemplo, que recolhe o dependente que está perdido, que está na rua, que está sem rumo, recolhe e traz aqui, você não é obrigado a nada, só é obrigado a assistir o culto, né? Entendeu? Essas coisas. Já entra com uma condicionante. Sim. Então, tudo bem que vai fazer. Como é que você vê tudo isso? A fé e esse vínculo? Eu sou sempre a favor da espiritualidade individual, não da religiosidade onde é imposta, né? Onde muitas vezes você tem aquela condição, tem os locais que são religiosos, e o cara vai e tem naquela condição de fazer determinadas coisas, sendo que a crença é totalmente individual da pessoa. Mas a espiritualidade muito bem trabalhada, ela é uma ferramenta poderosa para a dependência química, ela é muito boa. Só que existe aquelas condições que é colocada muitas vezes que priva até a própria identidade do indivíduo. Muitas vezes o próprio adicto, por ele ter essa tendência, essa alienação, até essa tendência à busca essa dependência do outro, acaba tendo o líder espiritual como o seu pai na fé, e ele fica meio que controlando a vida. O guru, mas assim, é importante, é legal por um tempo, mas não pode ser permanente, porque isso se torna uma relação doentia. Então logo essa pessoa vai voltar a usar de novo, porque ela não tem a sua própria, ela não descobriu a sua própria identidade, porque a identidade dela é as suas próprias escolhas individual. Ela não tem vontade. Ela vive anulada. E muitas vezes, pela questão da fé, muitas vezes é feita aquela questão da pessoa se sacrificar, né? Daquela gratidão eterna por ela ter feito muita coisa errada. Mas assim, o que eu acredito é o que a pessoa ela desenvolva essa fé individual, o evangelho, esses locais são fundamentais. A questão da cristã dentro das comunidades terapêuticas faz um trabalho muito bom. Não um trabalho ruim. Mas respeitar essa fé individual da pessoa. Critérios, né? Precisa estabelecer critérios, né? Ele é um ser humano que ele tem as suas próprias escolhas. Não colocar condição. E até é interessante, tem alguns líderes que até jogam uma... Assim, se você não fizer isso aí, você vai voltar para a mesma vida. Tem igreja, não vou dizer que não sei, que recolhe para tratar, mas assim, o seu tratamento aqui é espiritual, é Deus que vai te curar, quer dizer. E tem gente que interpreta esse Deus vai te curar pela luz de uma fé fundamentalista. Eu não vou aceitar que psicólogo, é Deus que vai te curar. Quer dizer, aí não dá a estrutura científica, humana. Lembrei o que eu ia falar, fiquei rodeando aqui e perdi. O que eu acredito? A avaliação psicológica individual. Tem que investir nisso. A avaliação psicológica. Você é psicólogo, né? Então, organizacional. Então você sabe a importância do perfil. Sim. Então, cada ser humano é único. Tem que ser investido. O cara vai para um local, tem que ser aplicado testes, tem que ter uma entrevista familiar. É o que a gente faz na Revitalize e tem feito sem se esforçado para fazer. Fez uma avaliação, discutiu o caso desse paciente, sabe o perfil dele individual. Aí dentro dessa lógica é feito um plano individual de tratamento. E esse plano individual... Dele, né? Dentro da realidade dele é pensado o que vai ser feito. Se for uma pessoa que combina com a comunidade evangélica, que funciona muito bem e dá certo, tá ótimo. Mas essa pessoa vai ficar lá. Daí depois ela se frustra porque ela vê que a vida dela não está caminhando. Ela tá em abstinência, mas está presa dentro de um sistema. E aí ela recai. Por que ela recai? Ela se auto-boicota para voltar a zerar o seu processo, para de novo se ver como incapaz e para continuar retroalimentando o sistema de perda de autonomia. Então o indivíduo, a droga tira a autonomia? Tira. Aí muitas vezes essa autonomia é preenchida pela mão de outro.
tipo um líder espiritual que quer controlar essa pessoa. Vamos lá, comerciais, daqui a pouco a gente volta. 18 horas 10 minutos, nós vamos até às 19 horas aqui na Rádio Jara web.com.br com Jara Notícias. Hoje o nosso entrevistado especial, convidado pelo Edson Moraes, que tem pautado as entrevistas para o programa, Ederson Engler, nosso diretor, e eu, Gino Rondon, na apresentação também ao lado do Edson. E o nosso entrevistado é o psicólogo clínico João Carlos, nesse papo interessantíssimo, esclarecedor, conscientizador e também para prestar um alerta para a população. Não é só o jovem, é de mamando a caducando, todos estão sujeitos a, de repente, ser levado aí pela rede. Edson. Eu costumo dizer, desculpa, ele vai falar, o Edson? Pode falar. Que o nosso cérebro não é um videogame onde eu brinco com ele com a liberação de dopamina. Que eu aperto o botão e dou a dopamina no momento que eu quero, na hora que eu bem entendo. Tudo isso tem uma consequência, né? Que o princípio, o impulso, a mola desse processo aí é a dopamina, que é um outro papo. Mas veja bem, quando uma pessoa, o difícil no resgate da pessoa que está adicta, da pessoa que está viciada em drogas, está no fundo do poço. Geralmente essa pessoa ela é resistente a aceitar que ela precisa fazer um tratamento. Ou ela fala assim, não, eu não tenho mais cura. É um mito que existe, eu não tenho mais cura. Então a pessoa acha que se não tem mais cura, significa que você já morreu. Você só tem que contar os dias, vai usando até chegar essa hora. Não se usa a palavra tratamento como um resultado de um processo de reconstrução da pessoa, patológica inclusive. Não só emocional e psíquica, mas patológica também. Então, veja bem, esse processo de reconstrução, que a clínica sua, por exemplo, que ela faz, ela adota um princípio que hoje é o grande achado dos tratamentos científicos, que é o método transversal. Você faz a política pública de saúde, você não vai tratar só da doença do cara, da saúde do cara. Aí tem a questão da educação, tem a questão da segurança, tem a questão do transporte, da moradia, é uma política transversal. Então uma prefeitura, um governo de estado, ele vai usar todas as secretarias que tem para embutir nesse processo. Sim. Nesse caso, como é que entra lá com vocês? Em que estágio entra essa instituição chamada Narcóticos Anônimos, NA? Como é que você faz? Assim, toda doença ela tem os seus estágios. Negação, racionalização, transferência, justificação, tem todos os processos. Então, eu descubro que eu tenho um câncer hoje. Eu não vou de cara, eu vou em outros especialistas, eu vou lutar, eu vou falar que eu não estou, eu vou negar. Quando eu entro no processo de aceitação, eu tenho um processo mais suave do tratamento. Só que esse tratamento vai ser difícil, doloroso, eu vou ter que passar por sacrifícios, não só físico, né? Mudança da minha rotina, da minha alimentação, mudança de hábito, tudo isso gera um conflito emocional dentro da pessoa. O dependente químico não é diferente, ele vai chegar resistente e negando a doença normal. A maioria dos pacientes que eu recebo são pacientes que já passaram por vários processos. Se o cara chega lá cru, ele não passou por nenhum processo, eu não acolho. Por quê? Ele tem que ir para uma clínica para ele entender mais a fundo a doença dele. É o comportamental ali, para ele entender lá, ele tem que ficar numa clínica isolada, temporariamente. Agora, geralmente, o cara já passou por várias clínicas, ele já entendeu todo o processo teórico da doença dele, só que ele não sabe a prática. E aí eu vou ajudar ele a ter essa prática. A identificação é a arma terapêutica. Eu sou adicto, estou limpo há 13 anos. Quando eu estou diante de um paciente, primeiro eu falo que eu sou igual a ele. Eu tenho a mesma doença que a dele e eu conto o meu processo como relação terapêutica. Eu chego lá, conto como é que foi para chegar onde eu estou.
até para melhorar ele desprender esses mecanismos de defesa que geralmente a família já está batendo contra a porta faz horas já. Há pais que desavisados que bate, que acorrenta, que prende, que maltrata, que surra, né? Mães que passam a mão, que toleram que o filho usa droga dentro de casa. Não é lógico, muitas vezes os papéis podem estar invertidos. Narcóticos Anônimos, ele entra como uma coluna vital, não só como a espiritualidade, o processo medicamentoso, a psicoterapia e a frequência de grupos de autoajuda e de mútua ajuda de AA e NA. É fundamental, porque qual que é a arma terapêutica dentro do NA? O adicto em recuperação. É uma questão terapêutica sem paralelo. Não tem nada comparado do que um adicto ajudando o outro. Bill e Bob, lá atrás com Alcoólicos Anônimos, Bill saiu de uma clínica psiquiátrica, num processo de abstinência, não sabia com quem conversar, foi procurar outro alcoólatra. Quando ele foi procurar outro alcoólatra, no filme que mostra o valor da vida, todo mundo acha que ele vai beber. Mas não, ele chega lá, e é muito legal esse momento do filme, porque ele chega lá, Bob acha que ele vai... olha, é o seguinte, Bob está lá trêmulo, olha, nem adianta você vir conversar comigo, porque eu já passei por todo tipo de especialista. Aí o Bill fala, não, mas eu não vim para ajudar você, eu vim aqui para pedir ajuda, eu quero contar a minha história para você. E uma conversa de 15 minutos transformou uma conversa de 6 horas. Até quando a gente estuda na faculdade de psicologia, o valor terapêutico, toda a teoria, de todo o teórico da psicologia em questão de psicoterapia, trata a mútua ajuda à parte, de tão terapêutico e tão eficaz que é quando eu divido as experiências minhas, pessoais, com outras pessoas que também vivem as mesmas coisas e o quanto isso me ajuda a ficar bem. Então, NA para mim hoje é meu remédio. Eu sou servidor, eu abro uma secretaria no grupo, tenho um papel de tesouraria no CSA Pantanal e estou falando aqui porque o anonimato é individual, é meu, eu faço o que eu quiser com ele, né? Eu não estou expondo a imagem de Narcóticos Anônimos, estou falando da minha pessoa. Porque tem toda essa política de NA até para não ter envolvimento com nenhum tipo de nada, né? É uma irmandade independente. Como é o AA também. Igual o AA. Então o NA também tem crescido há muito tempo em vários países e é fundamental. Então eu hoje, o que me faz bem é quando eu vou numa reunião e eu escuto uma pessoa partilhar e eu vejo que eu sóbrio, não estou sozinho para lidar com os meus problemas e que usar nunca é o recurso. Hoje, numa reunião cedo, 7h30 da manhã, uma menina que está limpa há 11 anos, ela já abriu falando assim, eu estou limpa há tanto tempo e eu sei que usar para mim hoje não tem opção de usar hoje, não preciso usar hoje. E a coisa que eu mais valorizo hoje para mim, ela falou, é eu estar sóbrio. Então, a fala dela é o remédio que eu preciso. Então, eu já não preciso usar. E como a gente vive numa sociedade alcoólica, viajo com a minha esposa pra praia, putz, é normal. E não adianta eu querer ficar brabo com isso, porque é normal. As pessoas bebem muito, em tudo que é lugar, em qualquer ambiente. Mas eu não preciso beber. Quando todo lugar que eu vou viajar, eu vou num grupo de NA. Eu vou lá e sou muito bem recebido, porque eu sou uma atração de fora, né? Porque eu venho de outro estado. Eles zoam com o Pantanal aqui muitas vezes, falam assim, aqui tem onça, não sei o quê. Mas eu vou lá para partilhar o quê? Minha mensagem de força, fé e esperança. O que vem funcionando para mim aqui em Campo Grande, para me manter sóbrio. Então, NA é um papel fundamental. Desde o dono, eu e os moradores, a maioria são membros de Narcóticos Anônimos, né? Mas não é uma coisa imposta, é individual. Eu nunca participei, nunca tive a oportunidade de participar de Narcóticos Anônimos. Já participei, já dei palestras para instituições de recuperação lá em Rondonópolis, né, que tinham lá os moradores, tal, por um tempo. Depois era feita uma avaliação e eles eram liberados. Você falou sobre a questão do ídolo. Quando eu fiquei limpo, quando eu comecei a ficar limpo, os meus ídolos não eram mais os cachaceiros das músicas sertanejas que eu amo até hoje. Os meus ídolos se tornaram os meus heróis, aqueles que se recuperaram das drogas e do álcool. Então, eu sentia muito prazer em ver uma pessoa contando a sua história, seu testemunho. Isso me fortalecia. E no AA eu participei várias vezes. Eu bebi a vida toda, fumei, parei há 8 anos sem ajuda, assim, ajuda espiritual, eu e Deus. E qual que é o desafio? Viver sóbrio num mundo louco. Mas assim, exato. Eu acordei, olhei no espelho, no dia 25 de dezembro, falei, vou parar de fumar e de beber. E não vou falar para ninguém, da família, assim, dos amigos que a gente bebia, né?
E já se passaram 8 anos. Não sinto vontade, graças a Deus. Cigarro, pode fumar perto, não me dá vontade. Bebida também, eu sinto cheiro de cerveja meio que repugnante. Da cerveja eu não gosto do cheiro, do cigarro eu gosto. A imagem da cerveja, quando aparece aquelas propagandas bem provocativas, né? Gelada, assim, dá lá no fundinho. Mas eu falo, para que eu vou fazer isso? Eu já estou há 8 anos. Antes que o médico mandasse eu parar, eu parei. Hoje, depois da Covid, eu acho que se eu estivesse fumando e bebendo, eu teria morrido. Então hoje eu consigo superar. E é muito essa maneira, essa forma. Eu preciso do seu testemunho para me dar força. Isso. Para a gente ir superando juntos. Não adianta querer me atacar, me xingar e tal, que você só vai empurrar mais para o buraco. Mais para o buraco. Só Juntos somos vai mais fortes. prejudicar Muitas mais. vezes aquele que se recupera sem precisar de um processo, sem que ele queira, ele traz um ar de superioridade. É verdade. Porque ele não precisou de ajuda. Mas assim, o ser humano é muito relativo. Mas todos nós precisamos de ajuda. Nós não fazemos nada sozinho. E muitas vezes a falta de humildade faz, que é um princípio fundamental, faz que eu piore a minha relação com a pessoa que tem problema, porque eu não me igualo a ela. Eu acho que eu sou superior, porque eu não fiz as mesmas escolhas que ela. Então, é um trabalho com amor, com humildade, ter um processo... E o exemplo, né? O exemplo. O exemplo que é eu fundamental. tenho um amigo em Rondonópolis que fim de semana era só cachaça e comida. Sem falar nada. Eu fui lá 2 vezes depois que eu parei de beber, Isso. sem falar nada, só eu tomando meu refrigerante, o suco. Ele falou, Gino, eu quero parar de beber. Não, e você tem uma escolha hoje, né? Você chega lá, você pode sair. Você não tem nada te prendendo. Porque se você tomasse a primeira, você não ia sair tão cedo. Vamos para os nossos comerciais agora, 18h21, e já voltamos com o nosso entrevistado João Carlos, psicólogo clínico. 18h26. Jara Notícias, radiojaraw.com.br. Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e o nosso convidado, psicólogo clínico João Carlos. Edson, falar de prevenção. João Carlos, prevenir é melhor que remediar? Realmente, a prevenção, muitas vezes as pessoas falam, eu vou fazer uma palestra de prevenção. Acha que é lá colocar as características das drogas, os tipos de drogas, sendo que a maioria das pessoas já sabem quais são as drogas de efeito, o que as drogas causam, e não é isso que vai prevenir. A prevenção genuína, quando é estudada, ela está ligada ao quê? Uma questão regional. Por exemplo, cada bairro, dentro da sua lógica, da sua cultura, do seu meio, tem que ser estudada uma política de prevenção específica para aquela escola, naquela região, naquele bairro. Uma escola, nada contra os bairros, uma escola na Vila Inhanhá, que hoje pode dizer assim que é uma vila que tem um consumo altíssimo de venda de drogas. Todos os bairros vendem, estou dizendo que, mas muitas vezes. Uma palestra de prevenção na Vila Inhanhá não é a mesma palestra de prevenção que eu vou fazer num bairro onde a venda e o consumo e o meio é menor. Não estou fazendo diferenciação de bairros, mas estou dizendo que muitas vezes quando um profissional ele vai fazer uma palestra de prevenção, ele tem que estudar a localidade. A densidade, né? A densidade, a realidade... Poder aquisitivo também influencia. Oi? Poder aquisitivo. Poder aquisitivo influencia também, porque esse jovem que cresce num meio onde ele vê os traficantes conseguindo comprar as coisas, adquirindo as coisas com um meio muito rápido e fácil, que é através do tráfico. Ele opta por isso. E ele não pode ser condenado por isso, porque é o meio e o ambiente que ele cresce. Você cresceu num bairro onde é comum e é natural, e isso é uma coisa do meio. Aí vai vir aquele, não, mas eu cresci e eu não mexi. Tudo bem, você foi um vitorioso, mas não quer dizer que todos... Então a prevenção não é só eu chegar lá e falar dos malefícios, querer assustar as pessoas, falar dos efeitos, não é só isso, porque isso as pessoas sabem. A prevenção ela é uma palestra, algo específico para a realidade daquela localidade. Tem que ser feito um estudo, um levantamento de dados. Geralmente os CAPs eles são muito bons para a questão de dados. Quantos dependentes químicos tem naquela região? Eu já fiz palestras em CENF, onde eu tive que mudar, falar de uma forma totalmente diferente. Não falar de substância, falar de relação familiar, falar de referência. Geossocial, né? Geossocial. Então a prevenção genuína seria específica em cada localidade. É o que eu acredito como prevenção. E qual que é a maior arma para a dependência química e o alcoolismo? Informação. É o que a gente está fazendo aqui, informar. Quanto mais eu tiver acesso a informações, mais eu vou ter
eu vou sair da ignorância, né? E eu vou entender o que eu preciso fazer para lutar contra isso ou até aplicar essa prevenção nos meus filhos dentro da minha própria casa. Jogar limpo, diálogo, não adianta ter tabu dentro da própria casa, porque a sociedade não tem tabu, ela não tem trava, não tem bloqueio, não posso falar isso com meu filho, não. Você tem que falar tudo com seu filho. Você tem que falar tudo, sentar e falar tudo, jogar limpo. Não deixar que a igreja muitas vezes coloque esses roupantes, né, de falar, não, isso não pode ser falado. Não, tem que ser falado. Jogar limpo, porque tá aí, a sociedade não tem mecanismo de defesa acerca do que tem que ser dito ou falado. O tabu, ele é uma coisa que a sociedade constrói como barreira. A dependência química, ela é um problema que cresce, alcoolismo, a dependência de... Aí nós temos o narguile, que tem aumentado muito, que é uma cultura que nem nossa que de uns anos para cá começou a ser injetado, né? É um modismo, né? É um modismo, mas que está aí onde tem as tabacarias, a questão do tabaco. Não estou dizendo que eu sou contra nada disso, estou dizendo que é a realidade. A realidade nossa atual é essa, né? Onde o filho tenta, através do narguile, que aí vem a questão sempre da coisa mais suave, que não faz mal, porque todo mundo faz. É sempre a ideia que a permissividade vem da família que já bebe. O pai bebe, meu filho, toma uma cerveja com o pai, mas não fuma maconha. Tá, mas tomar uma cerveja com o pai já vai dar o clique na mente desse filho. Ele já vai ter a sensação do prazer e do diferencial. Ele vai começar a beber, ele vai começar a fazer as coisas sob o efeito do álcool, ele vai ver que ele faz muito bem. Ele vai ver que ele vai chegar numa festa, ele vai se divertir mais, que ele vai ter mais coragem, ele vai ficar mais desinibido. O álcool, ele causa aquela euforia inicial, aquela excitação para os mais velhos que tem uma relação sexual, faz aquela coisa afrodisíaca, né, do álcool, aquela coisa que com o passar do tempo isso vai ficando muito comum. E nós estamos falando de um cérebro. O cérebro, ele aprende o quê? Aprende através das relações, né, estímulo e resposta ali na questão da associação. O cérebro, ele tem a memória associativa. Então, eu vou dizendo para esse cérebro, eu preciso que você beba para você funcionar melhor. Eu preciso que você beba para me ter mais coragem. Eu preciso que você beba para me se divertir. E quanto mais eu vou dizendo, eu vou dando essas informações para o meu cérebro, mais eu vou me colocando como incapaz, sendo que não. O cérebro, o córtex pré-frontal, ele vai ter a sua formação final aos 23 anos de idade. 23, 24, 25 anos, dependendo de cada indivíduo. Se essa pessoa experiencia substâncias nesse período, a probabilidade dele ter sequelas para toda a vida é muito alta. Por isso que muitas vezes, em alguns países, algumas leis, é permitido acima de 21 até acima de 25 anos no consumo. Alguns países que é liberada a maconha fora do Brasil é acima de 25 anos. Por que será acima de 25 anos? Porque a sequela nesse cérebro não vai ser tão grande. Talvez se a pessoa usa, não vai ter relação nenhuma. Mas você usar droga num período onde você está tendo uma crise de identidade, onde você não sabe quem você é, onde você não sabe para onde você vai, e aí você vai para aquilo que está mais fácil, para aquilo que te dá prazer, o prejuízo é grande, né? E quando, por exemplo, pais não têm problema de álcool, de droga, e o rapaz com 40 anos, ele começa... Eu não sei se é o narguile, aquele que é um cigarro desse tamanho. Como é que chama isso aí? Cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico, é. Pendrive. Pendrive, é. E aquilo sai uma fumaça violenta, né? Sai. Deve fazer um mal pro pulmão também. É a vontade da pessoa de fazer aquilo. Olha, Freud explica, né, a fase oral, né? A necessidade de estar chupando alguma coisa é uma fase que tem que voltar a fazer uma terapia e entender por que eu preciso estar levando as coisas à boca conseguidamente. Eu tenho essa necessidade, tanto para as pessoas que roem unha, tanto para as pessoas que têm outros tipos de transtornos. Se a pessoa buscar um processo terapêutico, ela vai entender por que ela precisa estar levando alguma coisa à boca o tempo todo, né? Porque a boca é a fase erógena ali nas primeiras fases da vida, que é antes da fase, quando a gente estuda, sabe que a primeira fase do prazer é a boca. É onde entrava a amamentar, né? Vem através da boca. Então muita coisa vem pela boca. Então a pessoa, antes dela... É bom ela fazer terapia não porque tem um problema. Fazer terapia para se compreender melhor. Para entender o seu próprio funcionamento. Todo mundo tem que fazer. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, porque se eu conheço a máquina... se eu vou dirigir bem ela, né? Vou ter equilíbrio emocional. Exato. Se eu não conheço bem, eu vou viver reagindo e não agindo. Eu reajo às coisas e não ajo. E aí vem as consequências dessa reação e dessa impulsividade, né? Desse agir sem pensar. São 18 horas 34 minutos. Jara Notícias aqui na Rádio Jara
Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e o nosso convidado, psicólogo clínico João Carlos. Você tinha deixado uma pergunta no ar, Edson? Não, ele tocou exatamente Já foi, na nesse prevenção, aspecto aí, porque tranquilo. nós temos as entrevistas, e a Rádio Jara tem procurado esse viés, tem procurado encaixar o didatismo, sabe? Tanto o Larry, o jogador, deu uma entrevista didática sobre a utilidade, a saudabilidade do esporte, da prática esportiva. Ele está falando não só sobre a dependência química em si, ele está falando de relações sociais, de relações afetivas. O que ele está dizendo é a construção de um mundo em que existe a cooperação. Não adianta, ele acabou de dizer, sozinho você não consegue. E é verdade. Às vezes você consegue sair daqui e descobrir a América sozinho. Você pode até fazer isso. Mas você vai descobrir que sozinho você não fez nada. Porque você teve seus precedentes, sabe? Você teve alguém que te ensinou como você fazer o caminho, alguém que construiu o barco para você ir. Entendeu? Então você acaba se descobrindo, até eu sair de barco, eu era um dependente dos outros. E a partir de agora, para eu governar aqui, eu vou depender das pessoas. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao João Carlos pela amabilidade que ele teve, tirou um pouco dessas atividades que ele tem, uma vida corrida, uma agenda cheia, ele tem curso, tem treinamento, tem várias coisas. E ele dedicou esse tempo aqui para que a sociedade pudesse experimentar um pouco dessa lição de vida de alguém que esteve dos dois lados da moeda e continua dos dois lados da moeda, né? Alguém que experimentou a dor e o prazer, né? E é errado aqui, eu vou dizer o seguinte, se o João Carlos concorda comigo, a pessoa, os pais, quando descobrem que o filho está usando droga, chegam e falam para o filho, larga dessa porcaria, dessa M, que não presta isso. Não é mentira. Você não pode mentir para o teu filho. Ele está lá porque é prazeroso. A droga é prazerosa. Sabe? Então, teu filho fala, você vai querer me enganar? Como que isso aqui é uma M? Aqui em casa eu não tenho o prazer que esse negócio me dá. Você fala, não, esse prazer seu aí, ele agora dura 3 minutos, é uma eternidade, mas daqui a um mês esse prazer vai durar 20 segundos. Aí você vai querer mais para até chegar nos 3 minutos de antes. Você entendeu? Aí você já não vai ter casa, não vai ter irmão, não vai ter irmã. Mais ou menos assim. Bom, João Carlos, muito obrigado, te agradeço de coração, sabe, a Rádio Jara está disponível aqui para você, pelo trabalho que você faz, sabe, e tenha sempre a certeza de que nós somos aliados na luta que você trava. Eu só quero, isso que o Edson comentou, eu sempre critiquei o governo federal nas campanhas publicitárias em relação à droga, que é ruim, que não sei o quê. Drogas matam. Irmãozinho. Gente, eles são mentirosos, porque o jovem que está lá, o ser humano que está lá dependente, ele sabe que é prazeroso, como o Edson diz. Então, a forma de levar a mensagem, a estratégia está errada. Porque eles falar que é ruim, que não sei o quê, o cara que está lá experimentando, que está dependente, aí fala, esses caras estão mentindo para mim. Pai que fala a mesma coisa, o cara olha e fala, você está mentindo, pai. Eu queria deixar, ainda, nós temos 2 minutos, né, para o comercial, uma pergunta aí, antes de encerrar, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou pegar água. Com relação, por exemplo, os presidiários. A pessoa, ela é dependente, ela usa crack e faz um crime, pratica um ato ilícito, a polícia pega, leva. Entre aspas, dentro do presídio não tem a droga. Como é que ela sai dessa necessidade, dessa dependência lá dentro? Ou a droga corre também lá dentro? Pela risadinha eu já entendi. Mas se não tivesse, vamos imaginar um presídio onde não corra a droga, onde não tem. Como é que a pessoa suporta isso? Na dor, ela chora, ela se bate, ela se automutila? Na abstinência. Abstinência, né? Como é que ela vai tratar isso? Depois de 18 horas 41 minutos, Jara Notícias aqui na radiojara.com.br, radiojara.com.br, Gino Rondon, Ederson Engler, Edson Moraes e o nosso convidado especial, psicólogo clínico, João Carlos.
Então, em relação a presídio, como é que a pessoa, por exemplo, ela comete um delito, ela é pega, ela é presa, ela é detida, joga lá, ela não vai ter acesso à droga, pelo menos subentende-se que não, dentro do presídio. Quais são as formas para deixar essa pessoa nos momentos de crise, de abstinência? Como é que ela consegue ter essa superação dentro do presídio, João Carlos? Então, a abstinência ela é cientificamente uma readaptação neuropsicológica. Então, assim, eu condiciono o meu cérebro a receber doses de substâncias e depois eu sou obrigado bruscamente a não ter mais a substância. Infelizmente, numa realidade do sistema prisional que tem dentro do seu todo, principalmente de maconha e cocaína. Alguns locais têm a questão das celas evangélicas que não são permitidas, só que a abstinência ela é totalmente individual. Então tem alguns que vão ter a crise severa de abstinência. Mas uma coisa interessante, a abstinência mais perigosa é do álcool, não é da maconha ou da pasta base ou da cocaína, porque o álcool, o dependente pode morrer numa crise de abstinência porque ele pode ter uma convulsão causada por ausência do álcool. E aí tem os medicamentos? Aí tem os medicamentos anticonvulsivantes, que muitas vezes rola, né, dentro do sistema também, as medicações também rolam muito. E dependência de droga também, no sistema entra muita droga. Em 2011 eu fiz um projeto junto com a Mônica Gluber, que a gente ficou rodando todo o sistema prisional, chamando Projeto Recomeçar, que era um projeto específico para dependentes de álcool e outras drogas. A gente formou grupos dentro do sistema. Esse projeto se tornou modelo dentro da GPM e depois se expandiu para todo o Mato Grosso do Sul em outro sistema prisional, mas começou aqui na Penal em Campo Grande. E eu junto com a Mônica a gente começou esse projeto fazendo palestras e reuniões dentro dos presídios. Eu lembro que na Penal uma vez eu estava 800 presos no pátio e eu perguntei quantos que estavam ali de forma direta ou indiretamente relacionada a drogas. O presídio inteiro levantou a mão. Então a massa carcerária, a maioria tem problema com droga. Existem as celas que não permitem o consumo. Então, como lidar com isso? A máxima tem o seu setor de saúde e os pacientes são medicados para aliviar, mas esse alívio ele é assim, 15, 20, 30 dias, as abstinências principais físicas elas passam e depois o corpo vai se adaptando a viver sem a substância, no seu estado natural e normal. E falando ainda do presídio, o que eu acredito, justiça terapêutica. Em 2011 eu participei de um congresso, acho que foi até o Dilon que estava na época, falando sobre a importância da justiça terapêutica. Como nós estamos falando de doença, nós estamos falando de pessoas com doenças mentais que estão enfiadas, que cometeram crimes. Então, não existe hoje em Campo Grande um presídio manicomial, que seria o ideal para tratar e que não tivesse acesso às drogas nesses locais. Não existe especificamente. Existe um setor de saúde dentro da máxima, mas que ali tem outros presos de outros crimes. Então, a justiça terapêutica funcionaria e ela ainda funciona. Eu faço vários ofícios para a vara de execução penal para que esse preso ele cumpra a pena dentro de uma comunidade terapêutica. Que ele fique lá porque esse local dentro da comunidade é muito mais saudável para ele. Ele vai aprender princípios e o convívio, o dia a dia é diferente do dia a dia dentro do sistema. Então, a probabilidade desse preso ser reinserido à sociedade é melhor. E a tornozeleira, depois, né? Já tive vários presos que eu ajudei, que depois ficaram com tornozeleira e ficaram assistidos, e eu fazendo relatórios mensais para mandar para o juiz. Bom, agora já estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer imensamente pela presença do João Carlos também, em nome do Edson Moraes, responsável pela sua vinda aqui, fez o convite, é o nosso responsável pela pauta de entrevistas e realmente muito esclarecedor, tá bom? Ederson, um abraço, tchau, até segunda. Edson Moraes, agora sim, finalizando, para a gente encerrar o Jara Notícias. Grande abraço, né? Vou falar uma palavra fundamental de toda essa conversa que a gente teve, para nós e para quem está nos ouvindo. Uma palavra fundamental para tudo isso, Deus. Pronto. Deus. Fundamental. Para quem crê e para quem não crê também. Exatamente. A fé é fundamental, né? Temos que acreditar que somos um ser humano em evolução, aprendemos com os nossos erros e para se tornar pessoas melhores, né? Eu sei que eu tive um passado de drogas, mas tive uma segunda chance de Deus na minha vida, que colocou Deus ali, colocou as pessoas certas no momento certo, para que eu tivesse uma segunda chance. Não quer dizer que eu vou errar, mas hoje eu busco ter novos erros, né?
não cometer os mesmos erros esperando resultado diferente, né? É uma luta diária. E essa segunda chance na vida de todo ser humano é importantíssima. Todos nós devemos valorizar, aproveitar e usar de uma forma diferente, como você está fazendo com essa segunda chance que é dada a todo ser humano. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Só para encerrar, o pré-candidato não teve ainda a convenção, é pré, né? Marquinho hoje passou o dia em Corumbá, chegou cedo juntamente com todos os seus candidatos, o Odilon. O Marquinho tem um projeto fundamental que é o PAIC, que é a R$300 mil mensais para as comunidades terapêuticas, e agora eles lançaram o PAIF, que é para ajudar. Eu estou ajudando lá com a Bárbara, né, que é a subsecretária, que é um recurso para tratamento às famílias. Então o que o Marquinhos fez é impressionante. Eu estou nesse meio há 13 anos, não estou falando de política não, estou falando do que foi feito. Estou nesse meio há 13 anos. Nunca foi feita uma política efetiva ao tratamento às pessoas com dependência química como foi feito nessa gestão. E o recurso que foi para as comunidades terapêuticas. É de verdade. Então ajudou muita gente mesmo. E ele está lá em Corumbá, neste exato momento, desde cedo. Esteve na Rádio Difusora, na Band FM, foi entrevistado pelo Pepe. Agora Pepe, não é da minha época lá, Pepe. Fez uma caminhada agora à tarde lá no centro, em vários lugares, foi lá para o Porto. E agora às 18 horas eles estão reunidos, a convite do vereador Chicão, com todas as lideranças que apoiam a candidatura do Marquinho ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Só para encerrar, informando, a gente passando a receber a agenda dos outros pré-candidatos, nós também estaremos divulgando evidentemente, nesse espaço que é altamente democrático. Um abraço, Edson, um abraço, Dr. João Carlos, um abraço, Ederson. Muito obrigado a você que nos acompanhou, querido ouvinte, e até segunda que vem. Tchau!